Fala, galerinha do terceiro ano do ensino médio, aqui é o professor Billy de arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa segunda aula. Bom, pessoal, essa aula vai ficar um pouco maçante porque a gente vai ter que ler, né? Tem alguns textos aqui na apostila, mas a gente vai fazendo aí algumas interpretações para vocês, tá? Veja bem, acompanhe a leitura comigo, aí na página 2 da apostila diz o seguinte: em quais situações e movimentos da arte, das artes visuais, a escrita ou a fala tem importância? A escrita ou a fala tem importância dentro das artes visuais. Bom, em que momento você acha? Como se comporta o texto em cena, né, durante a produção artística? Então, este capítulo explora as formas como o texto e a arte podem ser combinados, como eles se relacionam. Ao longo dos seus estudos, será possível conhecer exemplos da aplicação das palavras e de textos nas artes, não somente como texto, mas como produção imagética, imaginária, produção criativa, né? Seguindo esta direção, você vai explorar as artes urbanas e conhecer como o grafite e a pichação se apropriam das letras para compor diferentes paisagens pelas cidades. Claro que o grafite é a arte mural urbana e a pichação não, a pichação é lixo artístico urbano. Na arte sequencial, durante a sequência você verá a união harmônica entre o texto e sua complementação ilustrativa. Também vai avaliar como o texto cênico estrutura a construção das peças teatrais, como o texto faz parte desse contexto das artes cênicas. Todos esses temas serão apresentados e aprofundados com o auxílio de diferentes referenciais artísticos. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha nessa imagem aí, ó. Isso aí é uma obra de arte, tá? Se você pode ver, está em inglês, né? É a definição de definição, da palavra definição, tá? Que a gente encontra no dicionário. Isso é uma arte fotográfica. Tem aí 1,45 m por 1,45 m. Até grande, né? Uma impressão grande. O nome dessa obra é Titled, que em inglês significa intitulado, tá? É uma arte como uma ideia, portanto é uma arte conceitual, que nós já trabalhamos isso aí. A palavra definição de Joseph Kosuth. Essa obra foi feita em 1966, entre 1966 e 1968. Tá? É uma arte fotográfica em larga escala, quer dizer, foi feita em grandes quantidades. Falando um pouquinho, vamos dizer assim, dessa obra, o Kosuth, ele disse que a arte está fazendo sentido. A arte está fazendo sentido, quer dizer, no seu trabalho ele investiga as maneiras pelas quais o fazer artístico está ligado à linguagem. Tá? Então esse trabalho faz parte de uma série, tá, baseada em definições recortadas de entradas de dicionário para palavras como arte, cadeira, significado, ou nesse exemplo aí que a gente está trabalhando, a palavra definição. Então o Kosuth, ele considera a obra de arte, presta atenção, ele considera a obra de arte a definição da palavra dada. Mas para fins de apresentação, ele pede que seu verbete original do dicionário seja ampliado
fotograficamente para uma dimensão específica cada vez que a obra é exibida, tá? Então esse trabalho é a primeira, vamos dizer assim, realização fabricada, né, nessa data aí da década de 60, e como tal é apresentado aqui nesse caso como um documento, também, além de ser uma arte, um documento histórico. Pessoal, rapidamente aqui falando sobre Joseph Kosuth. Ele nasceu na cidade de Toledo, em Ohio, né, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, em 1945. Ele é um influente artista conceitual, né, da arte conceitual. Ele estudou Belas Artes na Escola de Artes Visuais em Nova York. O seu trabalho é geralmente esforçado em explorar a natureza da arte, focalizando em ideias, na marginalidade da arte, vamos dizer assim, né, correndo por fora, ao invés de produzir a arte por si mesmo. Então, assim, a sua arte é muito baseada na sua autorreferência, né? E uma típica afirmação dele para explicar a arte dele, ele diz o seguinte, que o valor de artistas particulares, depois de Duchamp, que foi também um grande artista, vamos dizer assim, dos precursores da arte conceitual também, foi um pintor, escultor, poeta, também cidadão dos Estados Unidos, que a partir de 55 ele inventou o ready-made, né? Também um tipo de arte dentro dessa vanguarda da arte conceitual. Então ele pode ser, né, o artista, né, particular, depois do Duchamp, pode ser medido de acordo com quanto questionaram a natureza na arte. Olha só, depende do seu questionamento em relação à arte, né? Então é essa a frase dele. E então ele teve um filho, a Noema, né? Noema Kosuth. Kosuth ele é um artista, pintor, professor, universitário, desenhista, fotógrafo, escultor, sempre dentro dessa arte conceitual, e é um grande teórico da arte conceitual e também da arte em language, né, que é uma colaboração de artistas, art language, é uma colaboração de artistas aí conceituais que sofreu muitas mudanças desde a sua criação no final dos anos 60. E esse grupo foi fundado por artistas que, vamos dizer assim, compartilhavam um desejo comum de combinar ideias e preocupações intelectuais com a criação da arte. Então, Art e Language, é esse grupo aí de artistas conceituais. Bom, pessoal, continuando a apostila aí, ó, tá? O texto pode ser utilizado nas artes visuais de diversas maneiras. A incursão mais representativa, porém, se deu com o advento da arte conceitual, em que o conceito, ou seja, a ideia do artista, tem tanta importância quanto a técnica ou a execução da obra. Bom, a gente viu, né, nessa obra de arte aí, do Kosuth, que realmente não tem dificuldade nenhuma em fazer uma obra como essa, fotográfica, onde você retira a definição do dicionário da palavra definição, aí coloca isso na parede, quer dizer, dificuldade nenhuma, né? Mas por trás disso, por trás dessa obra de arte, o mais importante é a ideia. Então a arte conceitual tem muito disso, a gente já estudou, né? E da técnica realmente não tem tanta importância. Continuando aí o finalzinho aí desse texto aí, diz o seguinte, que o artista estadunidense, que nasceu nos Estados Unidos, Sol Levitt, nascido em 1928, morto em 2007, em 1967 definiu que a ideia ou o conceito era o aspecto mais importante da obra. Bom, o Sol Levitt, ele foi um artista, escultor, pintor, fotógrafo, arquiteto, desenhista, sempre dentro dessa arte conceitual, né? Foi relator de parecer, gravador, muralista, enfim, artista gráfico. Trabalhou na Universidade de Nova York, sempre dentro dessa arte conceitual e do minimalismo,
que também se refere a uma série de movimentos artísticos, culturais e científicos que percorreram em diversos momentos do século XX e preocuparam-se em fazer o uso de poucos elementos fundamentais como base de expressão. Então, dava realmente, vamos dizer, um braço, vamos dizer, da arte conceitual. E ele morreu aí com 78 anos, vítima de síndrome da imunodeficiência adquirida, a famosa AIDS ou HIV. Continuando a leitura, quer dizer, a arte conceitual é definida como um movimento contemporâneo que defende a primazia das ideias veiculadas pela obra de arte em comparação com o produto final ou resultado dessas ideias, tratando os meios utilizados na criação de maneira secundária, quer dizer, não importa o meio, não importa a forma, não importa o produto físico, mas sim a ideia por trás da arte. Para os artistas conceituais, o maior foco está no processo mental e na reflexão sobre o trabalho. Quer dizer, eles querem que o público reflita, né? E não fica prestando atenção na dificuldade que foi feita, na dificuldade que o artista teve em fazer aquela obra de arte ou coisa parecida. Assim, não necessariamente é preciso existir um resultado expositivo físico ou material que dê forma às ideias. Quer dizer, não precisa nem existir a obra de arte. Não precisa nem existir fisicamente a obra de arte. Ela pode ficar só no contexto realmente das ideias. Esse movimento artístico teve como inspiração o trabalho do artista francês Marcel Duchamp, nascido em 1887, morto em 1968, considerado o precursor da arte conceitual, com um movimento de vanguarda denominado dadaísmo, né? Bom, o dadaísmo é considerado, né, uma das vanguardas artísticas também, junto com o ready-made, que eu já falei, mais extremas, vamos dizer assim, do período modernista. Então, ele foi criado aí no início do século XX. O movimento tinha como propósito destruir a arte, entre aspas, né? Vamos dizer assim, repudiando todos os modelos tradicionais, os modelos lógicos de arte, os modelos racionais de arte, né, que existia naquela época. O questionamento, vamos dizer assim, de Duchamp sobre os limites da arte e sua crítica ao circuito artístico tradicional abriram caminho para a arte conceitual. O seu ato emblemático, né, um símbolo, vamos dizer assim, de utilizar objetos industrializados para criar obras de arte, foi um marco para a nova compreensão do que seria o trabalho do artista, transferindo sua criatividade e sua produção artística para o pensamento e as ideias. Bom, o conceitualismo não era importante apenas nos Estados Unidos e na Inglaterra. O movimento também foi explorado e desenvolvido em outras partes do mundo, nas quais os trabalhos ganharam força também por razões políticas. Bom, na França, em razão das revoltas estudantis de 1968, o Daniel Buren, que nasceu em 1938, que é um artista conceitual francês, ele ficou muito famoso em 1986 por ter criado uma escultura de 3.000 metros quadrados, lá no Grande Patchoren, né? Sim, 3 quilômetros quadrados. Isso provocou um intenso debate aí sobre a integração da arte contemporânea e prédios históricos. Também em 2007 ganhou um importante prêmio artístico chamado Praemium Imperiale, que é um prêmio de artes concedido a primeira vez em 1989 pela família imperial japonesa, em nome da Associação de Artes do Japão, nos campos da pintura, escultura, arquitetura, música, teatro e filme, tá? E, no caso, o Buren, ele estava criando uma arte que deveria desafiar e criticar as instituições artísticas de maneira geral. Criticar também as regras, os seus funcionamentos. Então, seu objetivo não era chamar atenção para as próprias pinturas dele, e sim para as expectativas criadas
pelo contexto artístico em que essas obras foram inseridas. Tá? Então, o contexto artístico ali que era importante. No caso, na Itália, a arte povera, ou chamada de arte pobre, que surgiu em 1967, focada em fazer arte sem as restrições de práticas e materiais tradicionais. Quer dizer, a arte povera foi um movimento artístico criado por Germano Celante. O Germano Celante, que foi um famoso historiador e crítico artístico, né? Então esse movimento se manifestou principalmente na escultura e instalações artísticas, né? Onde modifica um espaço ali físico dentro de uma galeria ou fora, provisoriamente, né? Onde tem a interação do público ou não, mas enfim, chamando a atenção de uma forma reflexiva da população sobre algum problema social e tal, enfim. Também na pintura e na performance. Tá? Isso é arte povera. E por fim, dá uma olhadinha nessa obra aí, tá? Na verdade, isso aí não é uma obra de arte, tá? Mas são sentenças na arte conceitual, de Saul Levitt, de 1968. O Saul Levitt, ele escreveu, né, suas frases para a revista Art Language, que funcionaria como parte integrante da compreensão da arte conceitual, especialmente como a conhecemos atualmente, né? Então, os parágrafos sobre a arte conceitual são essencialmente um manifesto do movimento e destacam muitos de seus aspectos mais importantes. Então, o que está escrito aí, enumerados, 1, 2, 3, 4, como vocês podem ver, são como se fossem os mandamentos da arte conceitual que ele escreveu. Então a primeira aí, por exemplo, a primeira diz o seguinte, está escrito em inglês, mas está dizendo, está pequenininho, não dá para ler, mas está escrito assim: artistas conceituais são mais propriamente místicos do que racionalistas. Eles chegam a conclusões que a lógica não pode alcançar. Olha só, o 2 aí, ó. Julgamentos racionais repetem julgamentos racionais. O terceiro, julgamentos ilógicos levam para uma nova experiência. Então, são como se fossem mandamentos aí da arte conceitual. Bom, pessoal, e por hoje é só. Até a próxima aula. Valeu!